Hoje você vai conhecer histórias reais de pessoas que desafiaram o divino, brincaram com o sagrado e enfrentaram consequências que o mundo jamais esquecerá. Histórias que fazem refletir. Até onde vai o limite entre a liberdade e o desrespeito ao Criador? Cada nome, cada acontecimento é um lembrete silencioso de que com Deus não se brinca. Então, antes de continuar, escreva nos comentários: com Deus não se brinca, porque talvez esse vídeo toque alguém em algum lugar do mundo que ainda acha que fé é apenas uma piada. Vamos começar. A trajetória de Xuxa Meneghel, a eterna rainha dos baixinhos, foi marcada por sombras, segredos e rumores que ultrapassaram o brilho da fama. Desde a década de 1980, espalharam-se com força rumores de que Xuxa teria feito um pacto com forças ocultas para alcançar sucesso, fortuna e influência mundial. O boato ecoava em escolas, igrejas e até em programas de TV, tornando-se parte do folclore urbano brasileiro. Dizia-se que, em troca de fama global, ela teria se envolvido com práticas esotéricas, algo reforçado por detalhes sutis em sua carreira. Muitos notaram que em suas músicas infantis nunca pronunciava a palavra Deus, preferindo expressões como o cara lá de cima ou alguém lá em cima. Coincidência ou escolha intencional? Essa ausência do sagrado despertou desconfiança em famílias religiosas e alimentou ainda mais as teorias. E então veio o episódio das mensagens invertidas. Durante o auge de suas vendas de discos, surgiram acusações de que algumas faixas conteriam mensagens ocultas quando tocadas ao contrário, supostos chamados sombrios, associados a rituais satânicos. O boato se espalhou rapidamente, causando pânico entre pais e educadores. Mas o mistério não parou por aí. Em 2010, durante um especial de Natal da TV Globo, Xuxa fez o gesto de chifrinhos enquanto cantava uma canção sobre Jesus. Para uns, era apenas a linguagem de sinais para "eu te amo", mas para outros, um símbolo de adoração a Lúcifer. A controvérsia reacendeu em 2023, quando Xuxa declarou que a Bíblia deveria ser reescrita, questionando interpretações tradicionais e afirmando que o amor de Jesus não tem regra. As palavras dividiram opiniões e provocaram uma forte reação de líderes religiosos e parlamentares evangélicos, que a acusaram de blasfêmia e relativismo espiritual. Xuxa sempre negou qualquer envolvimento com o oculto, chamando esses rumores de burrice e lamentando que pessoas inteligentes acreditem nisso. Mesmo assim, os sinais pareciam se acumular. O uso de um brinco com o número 666, símbolo associado ao anticristo, o constante confronto com valores cristãos tradicionais. E para alguns, as consequências teriam vindo em forma de dor e perda. Quedas financeiras, o fechamento de sua fundação após anos de dedicação e uma doença autoimune devastadora que lhe fez perder os cabelos. Acontecimentos que muitos enxergam como um alerta do destino. Para seus fiéis seguidores, não se trata de condenação, mas de um aviso. Porque brincar com o sagrado, dizem, sempre cobra um preço, que até as rainhas mais brilhantes podem ver seus tronos desmoronarem quando desafiam os alicerces da fé. E você, acredita em coincidências ou em consequências? Ariana Grande, uma das maiores estrelas pop do planeta, dona de uma voz poderosa, milhões de fãs e uma carreira que parece ter sido moldada para o sucesso. Mas por trás dos holofotes, sua jornada foi marcada por traumas profundos, perdas irreparáveis e uma batalha silenciosa contra a dor. Tudo começou por volta de 2013, quando Ariana anunciou publicamente que havia se afastado da fé católica, religião em que foi criada. Ela discordava das posições da igreja e buscou refúgio em outro caminho espiritual, a Cabala, uma tradição mística que lhe parecia mais aberta e inclusiva. Foi o início de uma busca por sentido, uma tentativa de encontrar luz num mundo que logo se tornaria sombrio. E então, a tragédia, 22 de maio de 2017. O mundo assistiu horrorizado a um atentado terrorista durante o show de Ariana na Manchester Arena, no Reino Unido. 22 pessoas morreram. Centenas ficaram feridas, entre elas crianças e adolescentes que estavam ali apenas para cantar, sorrir e sonhar. Ariana ficou devastada. O trauma foi tão profundo que ela desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático
enfrentando crises de ansiedade e ataques de pânico constantes. Em 2019, ela compartilhou com seus fãs uma imagem de um escaneamento cerebral, comparando um cérebro saudável com o seu e mostrando, segundo ela, os efeitos visíveis de seu sofrimento. Mas o destino parecia não dar trégua. No dia 7 de setembro de 2018, o rapper Mac Miller, seu ex-namorado com quem viveu uma relação intensa e conturbada, foi encontrado morto após uma overdose acidental. E de forma cruel, a internet se voltou contra ela. Milhares de pessoas a culparam pela tragédia, despejando ódio e acusações sobre uma mulher que já estava de luto. Ariana mergulhou em uma espiral de dor e culpa, e como se o universo quisesse testar ainda mais sua resistência. Apenas um mês depois, em outubro de 2018, seu noivado relâmpago com Pete Davidson chegou ao fim. Mais uma ruptura, mais uma ferida, mais uma exposição pública em um momento em que ela mal conseguia respirar. Cada acontecimento parecia um golpe. Tragédias que transformou o brilho da fama em um campo de batalha emocional. E no fim, a pergunta que fica é: será que o preço da fama é alto demais? Ou será que algumas almas são escolhidas para carregar dores que o mundo jamais entenderá? Paulo Gustavo, um dos maiores humoristas do país, conquistou corações com sua alegria contagiante. Mas por trás dos aplausos e da fama, suas palavras em certos momentos deixaram muitos perplexos e outros profundamente abalados. Em diversas entrevistas, Paulo fez comentários provocativos sobre a Bíblia e sobre Jesus Cristo, e um deles se tornou especialmente marcante. Quem escreveu essa Bíblia está desatualizado isso. A fala viralizou. Muitos viram ali apenas humor, mas para outros foi uma zombaria com o que há de mais sagrado. E não parou por aí. Em outro momento, Paulo declarou: se Jesus Cristo fosse vivo hoje, estaria no show de Pablo Vittar. Uma frase dita em tom de brincadeira, talvez, mas que gerou forte reação entre cristãos, que viram nisso um desrespeito à fé. Mesmo assim, Paulo seguia rindo, vivendo, brilhando nos palcos. Em entrevistas, chegou a dizer que não temia doenças e que, se algo acontecesse, seu plano de saúde o levaria direto para um hospital 5 estrelas. Eu não me preocupo. Se eu pegar, meu plano me leva para um hospital particular daqueles com 5 estrelas. Palavras que, com o tempo, soaram como um triste presságio, porque, em maio de 2021, o Brasil recebeu uma das notícias mais dolorosas daquele ano. O Hospital Copa Star confirmou a morte de Paulo Gustavo aos 42 anos, vítima de complicações da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 13 de março, lutando bravamente pela vida. Apesar da fama, do dinheiro e do melhor atendimento médico possível, nada conseguiu salvá-lo. E assim a voz que fazia milhões sorrirem foi silenciada. Para muitos, uma coincidência trágica. Para outros, um lembrete sombrio de que nenhuma riqueza pode substituir a fé. Porque no fim, todos nós somos iguais diante da vida. E também diante do que vem depois dela. E você? Acredita que o destino apenas segue seu curso? Ou que certas palavras têm o poder de selar o caminho de quem as pronuncia? Durante anos, ele foi um dos rostos mais respeitados do cinema espanhol. Willy Toledo, ator premiado e conhecido por sua postura provocadora, conquistou o público com talento e presença marcante. Mas bastou uma frase para que sua carreira se transformasse em silêncio. Tudo começou quando, em uma de suas publicações nas redes sociais, Willy escreveu uma expressão que ecoaria por toda a Espanha: "Cago en Dios". A frase, considerada blasfema e ofensiva ao sagrado, gerou indignação nacional. Fiéis padres e juristas exigiram uma resposta, e ela veio não apenas nas críticas, mas nos tribunais. O Ministério Público espanhol abriu processo por ofensa aos sentimentos religiosos, um crime previsto no artigo 525 do Código Penal da Espanha. Willy passou a ser chamado para depor, e suas palavras, antes vistas como provocação artística, agora o colocavam diante da justiça. Mas o que poderia ter sido apenas uma polêmica passageira se transformou em um longo exílio social. Após o escândalo, o ator praticamente desapareceu da mídia. Foram 10 anos de isolamento, longe dos palcos, das câmeras e do público que antes o aplaudia. Convites deixaram de chegar. Produtores temiam se associar ao seu nome. E o silêncio que se seguiu
foi mais ensurdecedor do que qualquer aplauso. A frase que ele escreveu em segundos se tornou uma marca eterna, um peso que o acompanharia por uma década. E enquanto o processo seguia nos tribunais, a Espanha debatia um tema antigo e perigoso. Onde termina a liberdade de expressão e onde começa o desrespeito ao divino? Stephen Hawking, o físico britânico que desafiou a própria noção de tempo e espaço, dedicou a vida a decifrar os segredos da criação. Mas foi uma de suas frases que abalou o mundo da fé. Em uma de suas declarações mais polêmicas, Hawking afirmou: "Ninguém criou o universo. Deus não existe." Palavras frias, racionais, mas que soaram como um terremoto espiritual para milhões de fiéis ao redor do planeta. Foi mais do que uma opinião científica, foi uma negação direta do sagrado, uma afronta ao Criador. E para outros, foi apenas o reflexo de uma mente que buscava respostas além das fronteiras da religião. Hawking acreditava que o universo podia surgir do nada, guiado por leis físicas, sem a necessidade de uma entidade divina. Em seus livros, ele defendeu que a gravidade era suficiente para criar tudo o que existe, do menor átomo ao maior dos planetas. Mas suas palavras acenderam uma chama que nunca mais se apagou. Teólogos o acusaram de arrogância científica. Líderes religiosos o alertaram de que nem toda a sabedoria humana pode compreender o mistério da criação. E o mundo assistiu, dividido entre o fascínio pela genialidade e o desconforto diante de tamanha ousadia. A ironia é que, enquanto questionava a existência de Deus, Hawking enfrentava uma doença que desafiava a própria ciência, a esclerose lateral amiotrófica, que o prendeu a uma cadeira e o fez depender de uma máquina para falar. Mesmo assim, ele nunca recuou de suas convicções. Para ele, o cosmos era um código a ser decifrado, não uma obra divina a ser adorada. Mas há quem diga que, no instante em que sua mente brilhou pela última vez, ele finalmente teve a resposta que buscou por toda a vida.